Carta aos Romanos, capítulo 3, no versículo 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem pecou, se afastou de Deus e precisa da presença de Deus na vida dele. A humanidade inteira está condenada ao inferno, mas Deus deu o seu Filho, que morreu por nós, trazendo para aqueles que creem, aqueles que se convertem a Ele, a salvação. Não é para todos a salvação, entenda isso, igreja. A salvação é apenas para aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo, amém? Você entende isso, né? Então nós éramos pecadores, nós estávamos condenados, como a Bíblia diz, nós estávamos destinados ao inferno, nós estávamos condenados a perecer a eternidade toda no fogo eterno. Só que aí, sem que eu ou você merecesse, Deus veio e gratuitamente, de graça, um favor imerecido, sem que você merecesse, amém? Deus te deu o direito, o privilégio de herdar a maior herança, o reino de Deus, pela graça. Você não é salvo por ser uma pessoa boa, você não é salvo por ser uma pessoa que gosta de vir à igreja, não. Você é salvo porque Deus te deu esta graça. E o que é graça? Um favor sem que eu merecesse. Deus deu isso a nós. Jesus pagou o preço e Deus nos deu de graça. Aí alguém diz assim: os nossos pecados foram perdoados. No momento em que eu creio em Jesus, em que eu ouço a palavra, no momento em que eu ouço o Evangelho e eu me converto a Ele, eu creio em Jesus e passo a buscar obedecer o Evangelho, aí os meus pecados são perdoados. Se eu matei, se eu roubei, se eu estuprei, se eu assassinei, se eu falsifiquei, se eu fiz o mal, isso para Deus não importa mais, porque no momento agora eu me converti, eu me arrependi, eu criei no Evangelho, e estou buscando em viver agora uma vida nova, uma novidade, andar em novidade de vida, como Jesus diz lá em João capítulo 3, versículo 3 para Nicodemos: se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não verá o reino de Deus, se o homem não se tornar uma nova pessoa, nova criatura. Aí os teus pecados foram perdoados. O diabo é quem fica acusando você. O diabo vez ou outra, não é, igreja? Ele fica lembrando de algo do passado que você fez, querendo dizer que você não merece, Deus não é contigo, porque você pecou, errou, fez alguma coisa no passado que não era para ter feito, algo que não é pecado, cometeu pecado, uma vida pecaminosa. Por exemplo, uma mulher que teve uma vida de prostituição, vendendo o corpo nas esquinas. E quantos homens casados ela se deitou? Uma garota de programa, um traficante, quantas pessoas ele matou? Um viciado, quantas pessoas ele assaltou para sustentar o vício dele? Então, essas pessoas, quando vêm a Cristo, elas são perdoadas. Só que o diabo fica acusando elas, como acusa você, de que Deus não pode ter te perdoado, porque o que você fez foi grave demais. Mas Ele perdoa sim, irmão, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí, no capítulo 6, onde eu quero que você abra, de Romanos, versículo 1. Alguém pode achar, então, pastor, quer dizer o seguinte, que eu fui perdoado, Deus me perdoou, eu fui salvo pela graça, não é pelas minhas obras, não é porque eu faço obra boa que eu vou ser salvo,
Como eu coloquei para vocês na semana atrasada, se você vender tudo que você tem, for morar embaixo do viaduto, você continua o mesmo pecador. Então não é pelas boas obras que o homem é salvo, é pela fé e pela graça de Jesus Cristo em Deus. Aí alguém pode dizer: ah, pastor, então eu posso continuar pecando? Olha o que o texto diz aqui, ó. Que diremos, pois? Capítulo 6 de Romanos, verso 1. Permaneceremos no pecado, para que seja a graça ainda mais abundante? E Paulo diz aqui, ó, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, entenda uma coisa. Alguém pode dizer: ah, então eu fui salvo pela graça, Deus me perdoou, eu estou salvo, então eu posso voltar a praticar prostituição, adultério, os vícios, a desonestidade, o tráfico, as drogas, posso voltar a fazer tudo isso. Paulo diz, a palavra de Deus diz que não. Mas pastor, o texto não diz assim, ó, no versículo 20, do capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aonde teve mais pecado, mais graça foi derramada. Porque, por exemplo, a pastora Viviane se converteu, é crente, a irmã Viviane. Mas ela não matava, não roubava, não furtava, não fazia mal a ninguém, mas estava condenada. Ela se converteu, Jesus perdoou ela. A graça de Deus veio sobre ela, está entendendo? Mas vamos dizer aqui que o irmão Márcio matou, roubou, estuprou, adulterou, fez tudo que não presta. Mas ele se converteu. Então a graça foi ainda maior na vida dele, o favor foi maior ainda. É isso que diz, porque aonde o pecado é maior, irmão, a graça abunda mais ainda. Por exemplo, se eu for lavar um sapato que está sujo, pega um sapato que está, um copo desse aqui sujo, ó, para me lavar ele, eu pego 1 litro de água, dá para lavar tranquilo um copo desse, não? 1 litro de água? Tranquilo. Mas se eu for lavar, por exemplo, esse púlpito aqui, essa mesa, com 1 litro de água eu consigo lavar? Não. Eu preciso talvez aqui de uns 5 ou 10 litros de água para lavar esse púlpito. Então aonde tem mais sujeira, precisa de mais água, não é? Então aonde tinha mais pecado, a graça abundou mais. Mas aí algumas pessoas erroneamente entendem: então eu vou continuar pecando para que a graça abunde mais e mais na minha vida. Mas aí a palavra de Deus diz que de modo nenhum, verso 2: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele já morremos? Entenda uma coisa, irmão. Eu vou continuar lendo o verso 3 para você entender o que ele quer dizer. Olha que coisa linda. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em uma vida nova. Deixa eu explicar para você agora isso aqui, talvez você não esteja entendendo. Apóstolo Paulo está dizendo: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, o que para eles morremos? Irmão, quando você se converte, crê no Evangelho, e ele coloca o batismo aqui, ó. Ou porventura, o verso 3, ó, vocês ignoram que nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Por quê, irmão? O batismo, ele representa, entenda isso, você tem que entender isso aqui hoje. Nós estamos muito perto de fazer um batismo agora em maio, o aniversário da igreja. E você tem que entender isso, que tanto você que já é batizado, como você que não se batizou ainda, que o batismo, ele representa o ato pelo qual o crente se incorpora e se une a Cristo na sua morte, na sua ressurreição e na sua vida nova. Quando você, ele diz aqui, ou você ignora que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, na morte pelo batismo. Então quando você vai às águas do batismo, para se batizar, para mergulhar, para submergir, aquele momento que Paulo diz, é que você ali está morrendo
com Cristo, como Cristo morreu por pecado. Porque Jesus, irmão, ele foi tentado igual a qualquer um de nós. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Enquanto Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou, aí ele já não podia mais ser tentado. Por quê? Porque ele já ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo que vai herdar o reino de Deus. E Jesus já não podia mais ser tentado por nada. O mal não podia mais tocar em Jesus. Você está entendendo isso? Então, quando nós somos submergidos, mergulhados no batismo, que traz essa figura do sepultamento, que você está como Cristo aí naquela hora, morrendo para os pecados e ressuscitando para quê? Para uma nova vida com Deus. Quem está entendendo isso aí? Diga amém. Está simples, irmão? Está bem simples. Eu quero que você aprenda. Então, quando você é submergido nas águas, você está morrendo para o pecado. Entendeu? E quando você sai das águas, você sai como Jesus ressuscitou. É como se você estivesse ressuscitando ali para andar em novidade de vida, para que o pecado não tenha mais poder sobre a tua vida. Amém? Aí ele diz aqui, ó, verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Jesus, quando ressuscitou, irmão, ele não era mais tentado. Então nós já ressuscitamos com Cristo, porque os teus pecados já foram perdoados. Então você não pode mais permitir, irmão, que o pecado reine no teu corpo, na tua carne. Você tem que andar agora como uma pessoa que vai herdar o reino de Deus, que vai herdar o reino dos céus. Aí, você está vendo como é importante o batismo? É ou não é importante o batismo? É importante. É importante o batismo. E foi muito oportuna essa mensagem hoje que Deus nos deu, para que você venha entender. Quantos aqui não são batizados ainda nas águas? Quantos não foram batizados aí? Levanta a mão aí. Três pessoas, quatro pessoas não foram batizadas ainda nas águas, mas vão se batizar, não vão, irmãos? Amém? Vão se batizar. Vão se batizar por quê? Porque você vai sepultar o seu velho homem, para que a nova criatura venha se manifestar, para andar em novidade de vida com Deus. Aí no verso 5 ele diz: porque se fomos unidos com ele, né, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha, como eu pregava aqui no domingo, muitas pessoas servem ao pecado como escravos. Olha o verso 16 aí, olha o verso 16. Ele diz assim, ó: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aquele a quem você se submete para obedecer, aquele a quem você permite dominar você, guiar você, é a esse a quem você está servindo. Se você deixar o pecado te dominar, você está servindo ao pecado. Para quê que ele diz? Para a morte. Mas se você deixar a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus te dominar, te guiar, se você estiver preso a Ele, se você começar a não aguentar ficar sem fazer a vontade de Deus, porque é assim, quando a gente é escravo de Cristo Jesus, quando a gente se torna escravo do pecado, como é que a gente era escravo do pecado? A gente era doido para parar de beber, mas não conseguia, não é? A gente era doido para parar das coisas erradas, mas não conseguia, porque nós éramos escravos.
Não conseguia ficar aquele negócio inquieto dentro da gente, eu vou e ia. Mesmo que a mulher achasse ruim, mesmo que o pai, a mãe achasse ruim, a gente ia. Não é verdade? É. Então, nós fomos libertos, o nosso corpo morreu para o pecado, porque o nosso corpo, ele diz, foi crucificado com Cristo na cruz. E agora nós somos novas pessoas. Temos que nos tornar escravos de Jesus, de Cristo, da palavra. Para quê? Para a vida. E como é, pastor, uma pessoa que é escravo de Jesus, como é que ela vive? Ela vive, irmão, ela não aguenta, ela tem que fazer, ela sente que tem que fazer a vontade de Deus. Quando ela pensa em fazer uma coisa errada, ela não suporta. Ela pode sair de casa pensando, não, hoje eu vou para bagaceira, eu vou me desmantelar, hoje é cachaça até umas horas, e prostituição até umas horas. Mas ele, quando ele pensa aquilo ali, irmão, aí vem, porque ele é escravo de Cristo, ele conhece a verdade, o corpo dele morreu para o pecado. Veio aquela vontade humana, mas ele é tão escravo de Cristo que ele diz, não, mas eu não consigo trair o meu Deus. Está entendendo isso, irmão? Eu não consigo trair o meu Deus. Aí você é um escravo de Cristo, porque você não consegue. Você se submete, você obedece, você não aguenta, você não suporta, você tem que obedecer. Eu tenho um exemplo tremendo, eu estava lendo o livro do profeta Jeremias esses dias. E Jeremias, ele não queria profetizar, porque Jeremias só profetizou coisa ruim, irmão. Deus mandava, os falsos profetas lá dizendo, não, Deus vai fazer na sua vida, vai vir tempo de paz, de abundância. E Jeremias dizia, não, Deus está dizendo que vai vir desgraça, vai vir fome, peste, miséria, morte, é isso que Deus está falando. E o povo todo com raiva de Jeremias, Jeremias eu vendo ali, irmão, Jeremias sozinho. Deus não deixou ele casar, Deus disse que não era para ele casar. Levou uma vida solitária, não tinha um amigo do lado dele, um amigo. E o meu Deus, que ministério difícil, Jesus, o ministério desse homem. Aí, e Jeremias chega uma hora que ele diz, Senhor, eu não queria mais falar a tua palavra, porque eu sou conhecido como um homem de rixa. Maldito o dia que eu nasci, maldito a hora em que chegou, que um homem chegou e disse ao meu pai, nasceu o teu filho, meu pai se alegrou. Maldito aquele dia, Senhor, quem me dera a minha sepultura tivesse sido a barriga da minha mãe. Jeremias disse isso, irmão. E ele disse, Senhor, mas quando eu não penso em não falar, eu não quero falar a tua palavra, mas dentro de mim queima como um fogo, e eu tenho que falar. Por quê? Porque Jeremias era escravo de Deus, escravo de Cristo para a vida. Assim eu e você, meu irmão, tem que queimar dentro de nós essa chama, essa alegria de fazer a vontade de Deus, mesmo que vá contra qualquer pessoa, mas nós temos que nos submeter a ela, amém, meu irmão? Submeter a ela, fazendo morrer a natureza humana, os desejos humanos, e viver para Deus, para Cristo. O verso de número 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, olha aqui, irmão, olha como é maravilhoso isso aqui, ó. Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado, né? Mas quem morreu como? Quem foi para o cemitério enterrado? Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está mostrando da morte aqui hoje é o quê? Na questão do sepultamento que eu falei aqui, né? Morreu no batismo, ele morreu e nasceu uma nova pessoa. Através de quê? Da fé, que ele se converteu. Você se converteu, você creu na palavra, foi batizado e ressurgiu um novo homem. Aí ele diz aqui, ó, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então quando você se converte a Cristo, é isso que eu estava falando, que você se converte a Cristo, e você vai para o batismo, sepulta ali, nasce, ele diz, você já está justificado do pecado, você está sem pecado. Pastor, mas como é que pode isso, irmão? É o que Jesus nos ensina, nos oferece, irmão, a libertação do pecado. Para o mundo isso é estranho. As pessoas te conheciam no passado, eles olham para ti, é o pecador, o mesmo pecador. As pessoas te conheciam no passado e dizem, sabe o quê? Os que não conhecem a Deus, ele diz assim, ó, camarada desse já fez tudo que não presta,
Agora está aí dizendo que é crente, é? Não tem isso aí? Agora está dizendo que é crente, que está salvo, já fez tudo que não presta. Mas ele não entende isso aqui, ó. Por quê? Aquilo era o velho homem, meu irmão, antes de conhecer a Deus. Agora aquele homem morreu, está dizendo aqui, ó. Morreu. Agora eu estou, verso 7, estou justificado do meu pecado. Deus me perdoou, meu filho. Pode apontar quem quiser, pode falar quem quiser, mas diante de Deus eu estou o quê? Sem pecado, amém? Aí lá em Romanos capítulo 8 a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, quem vai ter a petulância, a ousadia de acusar um escolhido de Deus? Se foi Deus quem te perdoou, quem te justificou. Olha, é forte isso, irmão. É tremendo isso. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado, já fomos justificados. Aí no verso 8 ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, assim também vocês, considerai-vos o que, igreja? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora deixa eu explicar isso aqui, irmão. Irmão, um morto fala? Fala ou não? É lógico que não. Um morto anda? Um morto satisfaz alguma vontade dele? Não. Por quê? Porque ele está morto. Aí ele diz o texto aqui o seguinte: portanto, assim, vós considerai-vos mortos para o pecado. Então as pessoas que morreram, estão sepultadas nos cemitérios aí, elas estão mortas para o mundo aqui, elas não conseguem mais viver aqui nesse mundo, não conseguem mais ir à escola, estudar, trabalhar, fazer nada. Elas estão impossibilitadas de fazer isso. Então nós temos que impossibilitar o nosso corpo, temos que tornar o nosso corpo impossibilitado de praticar o pecado. Por quê? Porque nós temos que considerar mortos para o pecado. Então, se eu estou morto para o pecado, eu não posso mais usufruir dele. As pessoas que morreram, estão sepultadas, morreram fisicamente de verdade, literalmente, não podem mais usufruir de nada aqui nesse mundo. Então eu que morri para o pecado, você deve se considerar. Entenda isso aqui, irmão, que é algo particular que ele está colocando. Você está entendendo isso? É particular. A irmã Neudaci tem que se considerar morta para o pecado. Ela. A irmã Iena do mesmo jeito. Ela tem que se considerar ela morta para o pecado. E assim, irmão, o irmão João do mesmo jeito. O irmão João tem que se considerar morto para o pecado. E assim, o que é que vai acontecendo? Aí o irmão Jardel do mesmo jeito, irmã Derlange do mesmo jeito, irmã Marlene, irmã Adalberto, irmã Lúcia, todos nós. E aí o que é que acontece? Nós nos considerando morto para o pecado, então nós não vamos mais praticar nenhum pecado. Então nós vamos viver uma vida santa, separada para Deus. Vamos ser a luz dessa terra, o sal, a luz desse mundo, o sal dessa terra. Vamos ser pessoas diferentes, vamos ser espelhos para a sociedade. Vamos restaurar o evangelho, a essência do evangelho, que é viva e verdadeira, mas que se perdeu pela prática de muitos que se diziam cristãos e não têm vida diante de Deus. Quem entendeu isso aí, diga amém. É bom aprender isso, né, irmão? Porque ele diz aqui, ó, considerar mortos para o pecado, mas, verso 11 agora, a parte B do verso 11, mas vivos para quem? Para Deus,
em Cristo Jesus. Agora, antes era o contrário. A Bíblia diz: vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. A Bíblia diz que a humanidade está morta por causa do pecado. O pecado separa o homem de Deus, então o homem está morto. A Bíblia diz isso, que o mundo está morto nos seus delitos e pecados. Agora vai ser o contrário com a gente. Nós vamos morrer para o pecado e estar vivos, como ele diz aqui, para Deus, em Cristo Jesus, ou seja, através da obediência e pelo Espírito de Deus que está em nós. Você entendeu isso aí, irmão? Antes nós éramos assim. Antes nós estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Por quê? Porque a gente fazia a vontade do pecado e não buscava a Deus. Então a gente estava morto para Deus. Aí agora nós vamos estar morto para o pecado e vivo para Deus. Verso de número 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha, irmão, quando fala a palavra paixão, ela é diferente do amor. Paixão, ela traz muito impulso para o ser humano, né? Ela traz muito impulso. O homem faz muita coisa assim por impulso. Aquela coisa da paixão, eu vou fazer, faz loucura pela paixão. Então, a Bíblia diz que nós não devemos, portanto, o pecado não reine em vosso corpo mortal, de maneira que nós obedeçamos às suas paixões. Então nós não podemos obedecer, irmão, às paixões que querem dominar a nossa carne. Qual é a paixão que quer dominar a tua carne? Qual é o ponto fraco na tua vida? Qual o ponto fraco? A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 12, eu acho muito bonito aquele versículo: e bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a tentação. Por quê? Não é fácil suportar a tentação, mas a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quem suporta, perseverando na presença de Deus. Então, se ele está dizendo que nós não devemos deixar reinar o pecado em nosso corpo mortal, em nosso corpo mortal, não devemos deixar reinar. E quando fala a palavra reinar, quer dizer o quê? Que ele vai dominar, não é? Porque um rei, ele domina. Você vê que as pessoas, o pecado reina na vida delas. Você lembrar da tua vida passada, e você vai lembrar que o pecado reinava na tua vida, com toda sorte de paixões imundas e ímpias. Então o pecado reinava, você era dominado pelo pecado, você era guiado pelo pecado, você era conduzido, ele reinava na tua vida. E hoje ele não deve mais reinar. Você não deve mais permitir que ele reine na tua vida. Amém, irmão? Você vai permitir que Jesus Cristo, dono da vida, reine na tua vida. Amém? Que Jesus Cristo reine em você, domine em você e dirija os seus passos. Aí no verso 13: não ofereçais, olha aí, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha aí, meu irmão, não devemos oferecer os nossos membros do nosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Não ofereça os membros do teu corpo, irmão, ao pecado. Não ofereça os seus olhos ao pecado. Eu estava outro dia, cheguei num posto ali para abastecer, e eu me lembrei quando o cara falou aquilo, porque quando a gente não tem Deus, quando a gente está distante de Deus, a gente é do mesmo jeito. Todo homem aqui já fez isso um dia. Eu cheguei no posto para abastecer e estava lá: rapaz, bota aí R$50 e me dá um cupom aí. Um cupom, né? Um cupom fiscal. Aí ele chamou o outro frentista lá: aí, tu viu aí? O quê? Aquela menina que passou aí de moletom. Passou uma menina bonita de moletom, com certeza, né? Ele viu. E aí, se ele estivesse a porta daquela ali, rapaz, vem cá. Olha lá, ó, é o avião. Ah, se eu pego. Ah, uma mulher dessa lá na minha cama. Aí os caras ficam falando isso, irmão.
Então o outro camarada que vem, ele está oferecendo os membros dele ao pecado, né? Está compartilhando com ele. Então eu já fiz isso muito, irmão. Já fiz muito isso com meus amigos do passado. Olha ali, rapaz, que menina bonita. A gente faz isso. Os irmãos já fizeram isso. Não vou botar os homens aqui em boca quente não, que a irmã dele já está olhando lá de rabo de olho para a Luísa. Deixa eu ver se ele vai levantar a mão em casa, eu pego ele. Então vamos deixar quieto aqui que é melhor, né? Porém, nós servíamos os nossos membros ao pecado, não era, irmão? O cara chegava, ó, irmão, rapaz, arrumei 2 gatinhas aí, vamos lá, é hoje. Que hora é? Rapaz, é 9 da noite, vamos estar combinado, tá certo, vamos lá. Então a gente ia, a gente oferecia os nossos membros ao pecado, oferecia as nossas partes, e as nossas partes íntimas, os nossos membros íntimos ao pecado, oferecíamos nossos olhos ao pecado, a nossa boca ao pecado, as nossas mãos para derramar sangue ou para fazer coisas erradas. Oferecíamos os nossos membros do nosso corpo ao pecado. Era ou não era, igreja? Então ele diz que nós não devemos oferecer os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecer a Deus, está aí, ó. Oferecei-vos a Deus como instrumentos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, irmão, agora o que me deixa aqui inculcado com uma coisa é o que eu vou te dizer agora. Observe uma coisa, irmão, antes de ser crente, o irmão falando para mim uma coisa, o seguinte: olha, na campanha passada, eu pegava uma bandeira, e a campanha eleitoral, eu pegava uma bandeira, escuta aí, irmão, eu pegava uma bandeira, eu ia para o comício, ficava na frente lá, gritando, fulaninho, fulaninho, o candidato dele, aí falando lá. Aí, ele disse que até um dia, né, o candidato lá, que era candidato a prefeito, elogiou ele em cima do palco, né? Quero agradecer pela presença de fulano, que está sempre presente, é fervoroso. Ele era quem arrastava a torcida, irmão. Vai com a bandeira na mão, gritando, e o pessoal atrás, gritando também. Ele estava na frente. E eu disse para ele, irmão, interessante. Eu falei para ele, eu nunca te vi fazer isso na obra de Deus. E eu comecei a falar para ele, olha, irmão, como nós somos falhos. Eu era tão fervoroso no tempo do meu comércio. Eu chegava de compra, mas a minha esposa dormia 3 da manhã, botando preço. No outro dia, 7 horas, a gente estava lá, com sono, mas estava lá, o comércio aberto, arrumando, o dia todo. E para Deus, está entendendo? Não queremos oferecer o nosso corpo, como eu oferecia para o meu trabalho, ou como eu oferecia para o pecado, ou para um movimento de futebol, que alguns aqui talvez, como o Márcio, ia para o estádio, gritava, vibrava, pulava lá na arquibancada. Mas na obra de Deus, quando a gente é para oferecer para Deus, aí o que é que acontece? Aí a gente não oferece, né? A gente fica amarrado, a gente fica preso, acanhado, preguiçoso, é ou não é? Preguiçoso. Evangelizar, não, pastor, preguiça. O cara inventa alguma coisa, mas a verdade é a preguiça, A verdade é a preguiça, o comodismo. Mas se fosse no passado, chegava meus irmãos, eu lembro o dia que eu deixei a Viviane em casa, namorava com ela, Viviane ficou em casa, aí de repente eu estou em casa, chega lá o Gledson, o Flávio, no carro, vamos para Boa Viagem. Eu digo, vamos agora, meu filho. E a minha mãe, você não vai não, se for, você vai dizer. Eu vou dizer para a Viviane. Eu disse, a senhora não vai dizer para a Viviane, eu vou para Boa Viagem. Carnaval, pegamos o carro, fomos para Boa Viagem, chega lá, cheio de mulher bonita, e cheio de gente bebendo aquela coisa toda, e a gente lá no meio da folia. Aí de repente, o Gleison pega o carro lá, o meu amigo pega o carro e vai estacionar o carro, está aqui em cima de uma moto. E aí chega a polícia, rodeia nós. Rapaz, o carro está preso. Eu digo, Jesus, agora nós estamos mortos. O carro está preso, mas não volta para casa. Aí tinha um vereador lá que a gente conhecia, fomos lá, rapaz, olha, dá um jeito aí, libera nós aí. Aí o cara pegou, botou no carro, foi lá na delegacia, lá, libera o carro dormindo aí que eles vão embora. Vamos na benção, vamos para casa. Mas a gente topava tudo, meu irmão, para oferecer nossos membros ao pecado. Era ou não era? Era de manhã, era de tarde, era de noite, era de madrugada. Eu estava no ponto, meus amigos chamavam. E aí o Senhor diz, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E hoje ainda, irmão, tem crente aqui na igreja,
que é mais fervoroso na torcida pelo Ceará ou pelo Fortaleza do que pela obra de Deus. Tem irmão que é mais fervoroso na novela do que nos cultos, porque a novela ele não perde um capítulo, e os cultos ele perde um ainda ou outro. É ou não é? Rapaz, é desse jeito, irmão. Então, irmão, então você está entendendo aí, irmão, como é que é? Isso acontece hoje ainda. Mas o que é isso aí, irmão? Isso é o reflexo de quê? Isso é o reflexo, sabe de quê? Escuta e aprende. Isso é o reflexo de uma pessoa que ainda está assim, ó, em cima do muro. É o crente meio Raimundo, o crente Raimundo. Pé na igreja, outro no mundo. Pé na igreja, outro no mundo. Crente Raimundo, né? Não é o irmão Raimundo, não. Mas é o crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. É só para combinar, né? Só para rimar. Mas é um crente, irmão. Esse tipo de crente aí é um crente que ainda não sepultou o velho homem. Ele é crente, ele crê na palavra, crê, mas ele ainda ama as coisas do mundo. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 2: não ameis o mundo nem o que nele há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a ostentação de bens, procede do mundo e o mundo passa, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. Então são pessoas que ainda não estão libertas, pessoas que ainda não estão transformadas e nem buscam essa transformação. Porque nós temos que buscar, irmão, essa transformação. Temos que buscar essa libertação para a nossa vida. Se você está tendo dificuldade com isso, você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Eu sei que não é fácil a gente se libertar de algumas coisas, de muitas coisas, aliás. Mas tem que haver, irmão, sabe? Uma luta sua, atitude da sua parte. Eu dei um exemplo aqui um dia. Eu estava falando com uma pessoa um dia. Eu dizia, irmão, eu terminava o culto, eu corria para casa, lá no interior isso. Aqui, graças a Deus, não cheguei mais assim não. Aí terminava o culto, eu estava dirigindo a congregação do Rick Jorge, terminava o culto, quarta-feira eu saía desesperado para casa, para tomar banho, sentar de frente da televisão, traz meu amor, traz minha comida, traz minha janta, e eu sentava ali, o jogo, o jogo do Flamengo hoje eu não perco por nada. Era, meu irmão, era assim. Mas e o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar, pai, sabe uma coisa? Isso aqui está me atrapalhando a minha vida espiritual. Está atrapalhando a minha vida espiritual. É pecado assistir jogo? Claro que não é pecado assistir jogo, desde que ele não domine você, desde que você não esteja dominado por ele. Aí eu comecei a dizer, não, está errado isso. O Senhor me incomodava, eu tenho que mudar isso. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, eu comecei a mudar. Chegava em casa, estava lá o jogo do Flamengo, eu não vou assistir, não vou. Aí eu não assistia. Mas foi assim. Aí quando terminava o jogo, eu via que tinha terminado o jogo, né? Eu ia ligar no jornal para ver quando tinha saído. Meu irmão. Mas já era um começo, né? Só em não assistir o jogo. Aí eu ia ligar, agora eu vou ligar o jornal para me ver quando saiu. Aí saiu Flamengo ganhou, perdeu, e aí foi. E aí, irmão, eu fui trabalhando esse lado. Se não houver um esforço da gente, a gente não consegue, irmão. Com a novela, com qualquer coisa. Se não houver esse esforço, para que a gente venha oferecer os nossos membros a Deus, como quem ressurgiu dentre os mortos, instrumentos de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então tem que haver esse esforço. É um esforço, é uma luta. Vai ser uma luta do teu espírito que quer servir a Deus contra a tua carne que quer servir ao mundo. Aí você vai lutar e vai dominar a sua carne. É estranha essa luta, né, irmão? Não é uma luta estranha? O meu entendimento, que eu entendo que tenho que obedecer, que tenho que fazer a vontade de Deus, e a minha carne que quer deseja essas coisas. E olha, irmão, que no primeiro momento você sofre demais, você sofre muito com essa luta, mas aí você vai vencendo, ela vai morrendo, e aí você vai prevalecendo, e aí daqui a pouco você está na bênção, em nome do Senhor. Aí só para a gente adiantar aqui, versículo de número 17 agora. Mas, aleluia,
Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Olha aqui, irmão, o segredo é esse: obedecer de coração a doutrina a qual te tem sido entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Você entendeu? Assim que ele diz, assim como ofereceu, assim como nós oferecemos nossos membros à escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, agora, irmão, verso 22 ele diz: agora que nós estamos libertos do pecado e transformados em servos de Deus, devemos ter o nosso fruto para a santificação. Devemos que os nossos frutos agora se manifestem frutos de santificação pela palavra. Eu ouço a palavra, aprendo a palavra e vivo a palavra. Porque o salário do pecado é a morte, meu irmão. Irmão, o que é salário? Olha, o Aloysio trabalha o mês inteiro. Aí chegou o dia 1º, ele vai receber o salário dele, um exemplo. Dia 30. O salário dele é um favor que o patrão está fazendo a ele em pagar o salário? É um favor? Não. É uma dívida, é uma obrigação, é um direito, né? É uma dívida, obrigação, direito. Ele tem que receber. É um direito que ele tem. Está entendendo isso? Ele tem que, não é um favor, eu vou fazer um favor a Luiz, está aqui teu salário. Não. É um direito, é obrigação, ele tem que receber. Agora eu estou levando isso para o lado negativo, irmão. Ele diz: o salário do pecado é a morte. Então, para quem vive em pecado, ele tem por obrigação, direito de ser condenado. Você entendeu isso, irmão? Entendeu? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se você vive em pecado, se você não quer, como é que ele diz, crucificar os teus membros, crucificar o teu velho homem, não quer fazer morrer teu velho homem, não quer buscar viver uma novidade de vida em Cristo, se você não quer obedecer a palavra, não quer continuar oferecendo teus membros ao pecado e não a Deus, então você vai querer viver no pecado. Então o salário do pecado é a morte. Então, se você quer viver em pecado, será o salário para ti, ou seja, o inferno para ti não será um favor, mas será um direito que você tem, uma obrigação que você tem que receber a qualquer custo, porque está escrito isso, e o que está escrito é o que tem que se cumprir. Porém, a Bíblia diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha, irmão, o pagamento do pecado é a morte. Salário é o quê? O salário não é favor, ele é direito, né? O direito de quem vive pecado é ir para o inferno. Mas o dom gratuito de Deus, o dom que Deus dá de graça, é um dom, irmão, de Deus.
O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom grátis, de graça. É um dom que você recebe de graça. Você só tem que obedecer a palavra. Você só tem que deixar de oferecer os teus membros ao pecado e oferecer os teus membros a Deus para a justiça. Você só tem que fugir, escapar, rejeitar as contaminações do mundo e buscar cada dia mais se achegar, se aproximar e se apegar mais a Deus. Amém, igreja? Aí, crer em Jesus Cristo, viver para Ele, obedecer a Ele. Porque quando a gente morre para o pecado, irmão, a gente não vive mais para a gente começa a viver para Deus. Quando um filho teu nasce, você deixa de viver para ti. Você não tem mais aquela noite de sono boa que você tinha quando é bebezinho pequeno. Você não tem mais aquela direito de viver a noite boa de sono que você dormia. Você tem que cuidar da criança de noite, que geralmente acorda querendo mamar ou com algum problema, alguma dor. É uma vida nova, é um novo momento. Então é um tempo novo que nasceu na tua vida, meu irmão. Compreenda isso. Um tempo novo que Deus trouxe sobre a tua vida. E agora você não pode mais viver para você, como você quer, do jeito que você quer. Você tem que viver para quem? Para Ele, para Deus. E viver para Deus, nós temos que nos privar ou evitar de fazer muitas coisas que nós gostaríamos de fazer. O nosso tempo, o nosso dia a dia, os nossos negócios, nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso lazer, até o nosso lazer tem que ser regrado de acordo com a vontade de Deus. Então, não vivemos mais para nós, vivemos para Deus, amém? Faça morrer os teus desejos da natureza humana e viva para Deus.